Fala galera top das galáxias, quem fala aqui é pastor e coach Anderson Dias. Estamos felizes por estar aqui no nosso canal Amigos do Avivamento. Mas é o seguinte, hoje estamos iniciando um projeto sensacional. Você já ouviu falar de podcasts? Nós vamos fazer aqui videocasts, mas o que nós vamos fazer é Avivamento Cast. Esse é o nome, Avivamento Cast, ok? Todas as segundas-feiras ao meio-dia nós estaremos aqui com essa novidade no nosso canal Amigos do Avivamento. Roda a vinheta. Sensacional, ok? E eu queria muito pedir que você estivesse se inscrevendo no nosso canal. Isso é importante para nós, acionando o sininho, aí ó, todas, tá vendo? E dando aquele like que vai nos ajudar muito no crescimento do canal. O YouTube tem uma coisa chamada algoritmo, e ele faz a leitura de quem tem pessoas se inscrevendo, né? Acionando o sininho, dando aquele like. E aí nós vamos ter a projeção que esperamos para ganhar mais almas para Jesus. Posso contar com você? Então vamos lá. O tema de hoje é Principados e Potestades. Hoje nós estamos em fevereiro do ano de 2021, enfrentando uma verdadeira pandemia. Quase um ano aí que nós estamos enfrentando isso. E isso tem muito a ver com os principados e potestades, ok? Primeiro texto que eu quero deixar para você, nós vamos usar a Bíblia, ok? Está lá em Oséias, capítulo 4, verso 6. Então, hoje, infelizmente, as pessoas não conhecem do que acontece no mundo espiritual. Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, ou seja, autoridade. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, um povo perece por falta de conhecimento. Essa palavra conhecimento no grego significa esforço seu, porque existe conhecimento e existe sabedoria. Então hoje as pessoas não se esforçam para conhecer a questão do tema que colocamos aqui, principados e potestades. Nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos ver lá os sacerdotes, onde eles eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor para quem? Para o povo. Mas naquele tempo os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Infelizmente, nós vivemos isso hoje também. Quantos maus exemplos de sacerdotes nós temos? Mas esse é um outro tema. Vamos focar aqui. Principados, tá? O original grego é archars, que significa líderes, reis ou majestades. Isso é principado, ok? Líderes, reis ou majestade. Pastor Anderson, o que isso tem a ver? Aqui trata-se do alto escalão do império liderado por Satanás. São os demônios que exercem liderança sobre um determinado, guarde essa palavra, território. Se você observar lá no livro de Daniel, no capítulo 10, você vai observar isso que eu estou dizendo aqui. O profeta ele estava orando e jejuando em busca do quê? De uma resposta de Deus. Esta resposta, ela somente chegou no 21º dia de oração. Daniel orava, o Senhor respondia. Esses 21 dias aí, seria como se fosse 2 anos para nós, um tempo longo, porque estava acontecendo uma batalha. E o anjo mensageiro, que eu coloco aí como Gabriel, ele explicou que já no primeiro dia foi liberado a resposta. Mas um demônio por nome de Príncipe da Pérsia, aí está o principado, estava o impedindo. E aí vem Miguel, que é o anjo da batalha, né?
E aí tem toda uma explicação, o arcanjo, né? Vem toda uma explicação que nós vamos fazer outros Avivamento Casts falando da questão de anjos e demônios. Segunda questão que nós temos aqui, nós falamos dos principados, ok? Lembrando que principado são líderes, reis ou majestades, potestades. Esta palavra vem do grego exousias, tá? Que significa autoridade. Preste atenção, principado é líder, ok? Majestades e potestades é autoridade. As potestades são demônios que estão sujeitos aos principados e recebem destes autoridade para exercer seus planos. Observe aqui que nós percebemos que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 19, os demônios, além de autoridade, também têm um certo poder. Então lembra que eu falei em Lucas 10, 19? Eis que vos dou poder para pisar, tipo de autoridade aqui, serpentes, escorpiões e toda a força, observe a palavra força aí, do inimigo, e nada vos fará dano algum. Recebemos o que aqui nesse caso? Poder. A palavra poder no grego é dunamis. Dunamis significa dinamite, ou seja, nós temos um explosivo, algo poderoso contra principados e potestades. Quando isso acontece? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo. É muito importante você buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus me batizou, eu tinha 7 anos e meio com os dons de línguas e o Espírito Santo. É muito importante você querer ser batizado pelo Espírito Santo de Deus, porque você vai se tornar o quê? Uma autoridade. Não é isso que estamos falando? Você. Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, tá? Lembra que eu falei do poder que você recebe? Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós, olha aí, o Espírito Santo. Amém? O nome de Jesus é poderoso. Ele nos chama, ele nos convoca. Lucas capítulo 9, verso 1: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o que? O poder e o que mais? A autoridade sobre todos os demônios. Eu profetizo que você é uma autoridade sobre toda essa situação no nome santo de Jesus. Amém? O que nós entendemos aqui nessa questão? Que o cristão, ele trava uma batalha espiritual contra Satanás, e preste atenção, uma multidão de espíritos malignos. Você vai poder observar isso ali em Mateus 4:10. Preste atenção. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sirva a Jesus, dependa de Jesus, e você vai se tornar uma autoridade sobre esse problema na tua casa, sobre essa questão financeira, sobre essa questão mental, de repente uma ansiedade, uma depressão. Você precisa ser uma autoridade, ok? Nós falamos de principados e potestades e os príncipes das trevas deste século, que o texto também fala. Nos tempos em que a carta do livro de Efésios ela foi escrita, o termo príncipe, então vamos até lá, significava o quê? Título de oficiais da sinagoga, ou então os membros do sinédrio, tá? Era um conselho que julgava as questões cíveis e as questões religiosas, ok? Os príncipes das trevas desse século é um grupo de demônios que, subordinado, preste atenção, aos principados e potestades. Então os príncipes
que o livro de Efésios fala destas trevas, das trevas desse século, são subordinados aos principados e potestades. E eles agem em questões cíveis e religiosas. Então, olha a organização que existe no mundo espiritual da questão maligna. Por isso que nós temos que nos preocupar também em fazer tudo com ordem e decência e muita organização. Vamos continuar aqui. A sinagoga dos tempos paulinos, na época de Paulo, eram locais de oração. Era um lugar de buscar a palavra do Senhor. Lugar que nos dias de hoje nós podemos representar como o quê? As igrejas. Então, nas igrejas hoje, nós vamos para quê? E tem que ser para isso. É para orar e para buscar a palavra e apresentar a adoração ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos e nosso louvor. E ter uma koinonia, uma comunhão. Esse grupo de demônios, eles tentam agir contra as igrejas. Então, os príncipes das trevas desse século, eles vão para agir contra as igrejas. O que eles levam nas igrejas? Comodismo. Sabe aquele missionária que está sentado lá, não faz missões? Esses demônios também levam disputa. Sabe aquela coisa? Não, na minha igreja, não, porque minha visão. Sempre tem uma visão nova de que isso, de que aquilo, e se torna uma disputa. Apostasia. Existem igrejas de tudo que é jeito. E estão muitas apostatando na fé, deixando a santa doutrina. E doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Isso vai ser um outro avivamento cast que nós vamos falar também. E esses demônios atuam também no fechamento de portas de igrejas. Quantas igrejas têm se fechado hoje? Ok? Vamos agora dar continuidade aqui. Hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta classe de demônios subordinados aos príncipes das trevas. Observe toda essa organização. As hostes espirituais são subordinadas aos príncipes das trevas, que cumprem ordem para fazer o quê? Maldades. Vamos entender o significado bíblico da palavra maldade, para que a gente possa entender melhor. Maldade é aquilo que é mal, aquilo que não presta, perversidade, imoralidade, crime, pecado, ruindade. Então isso tudo é ligado às hostes espirituais da maldade, ok? O que nós devemos fazer em relação a essa autoridade demoníaca que são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais? Nós temos uma arma muito eficaz para cada batalha e vamos chamar aqui de panóplia. Panóplia, ok? Jesus nos explica como venceu o chefão do império das trevas. Observe em Lucas capítulo 11, do verso 10 ao 22, nosso mestre, ele nos deixou uma parábola que ensina que para despojar uma casa, primeiro deve-se fazer o quê? Amarrar o valente da casa, tirando sua armadura. A palavra grega usada para toda armadura é panóplia, que somente vai aparecer novamente na Bíblia lá em Efésios capítulo 6, verso 11, onde diz revesti-vos de toda a armadura. A armadura é o grego de panóplia, é a palavra panóplia. Veja que aqui a armadura não foi colocada automaticamente em nós. Porque o termo fala o quê? Revesti-vos. Isso indica o quê? Uma ação nossa. Como uma roupa que está no cabide e que decidimos tirá-la do cabide para usá-la. Então, revestir de toda a armadura é uma questão de escolha. Eu costumo dizer que decisões definem situações. Você é resultado das suas decisões. E a Bíblia diz para buscarmos em primeiro o reino de Deus. Então você precisa ter uma decisão de
de revestir-se dessa armadura. Entrar ou não na batalha, eis a questão. É uma escolha. Você deve ver o desenrolar da guerra espiritual acontecendo. Quando você vê famílias em ruínas, casamentos desfeitos, sabe quem são os causadores disso? As hostes espirituais da maldade. Então, repetindo, esta guerra espiritual você vê acontecendo com famílias em ruínas, casamentos desfeitos, igrejas locais se apostatando na fé, fracassando no ensino da palavra, a criminalidade, o crescimento são as hostes espirituais. Observe a marginalidade cada vez mais crescendo, são as hostes espirituais da maldade. Cidades inteiras arrastadas à idolatria. Então estamos o quê? Numa verdadeira guerra espiritual acontecendo à nossa volta. E eu vou te fazer uma pergunta: você vai ficar olhando ou batalhando? É uma decisão. Vamos dar continuidade. Os poderes das trevas, eles são governantes espirituais do mundo. Você vai observar, pastor, o senhor quer dizer que Satanás e os demônios governam o mundo? Vou até mais além, ele é um Deus deste mundo. Não concordo com isso, pastor Anderson. 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 4, observe aí. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observe o começo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso que nós devemos nos revestir das coisas de Deus. Observe isso. Amém? Outra questão. Os poderes das trevas, eles incitam os ímpios. Então, quando Satanás ele age, ele vai incitando os ímpios, que são os filhos da desobediência. Então nós vivemos um momento que a mídia, ela promove chacota contra a palavra de Deus, séries que colocam até Jesus como um homossexual. Olha que absurdo. A gente observou uma cena no Sambódromo, ali um demônio puxando Jesus. Pastor, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, mas tem um objetivo. Por que se faz isso? Observe lá em Efésios capítulo 2, do verso 2. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. O que é o curso deste mundo? Regido por um Deus chamado Satanás. E nós precisamos tomar muito cuidado isso. Em que noutro tempo andastes, repetindo Efésios 2:2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os poderes das trevas se opõem à vontade de Deus. Isso é muito claro. Por isso que o mundo tem um Deus, que é Satanás. Lá em Daniel capítulo 10, do verso 12 ao 13, observe aqui o que diz. Verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, há poder em nossas palavras, né? Verso 13. Mas o príncipe, observe aí a organização do inferno. Eu uso o inferno como termo de demônios, tá? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, lembra que eu falei de Miguel? Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe, então, esta questão do poder das trevas se opondo à vontade de Deus. Então, quando você ora, Satanás vai tentar te impedir. Você precisa orar, e precisa orar todos os dias. Por que orar todos os dias? Nós nos higienizamos todos os dias. Sim ou não?
Nós dormimos todos os dias. Nós nos alimentamos todos os dias. E isso traz saúde para o corpo. Como você quer ser abençoado? Orando de vez em quando. Então precisa mudar isso. Uma outra questão: os poderes das trevas constantemente atacam os crentes. Então observe que o poder das trevas, eles incitam os ímpios. Olha a perseguição que tem em cima da igreja, a opressão, querendo denegrir a palavra. São os poderes das trevas. Os poderes das trevas se opõem à vontade de Deus. E o poder das trevas constantemente atacam os crentes. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pastor, ele está ao nosso derredor, ele está no inferno ou está solto? Aí que nós vamos entender daqui a pouquinho, segura aí. Então os principados e as potestades, elas são uma vasta multidão. É muito grande, muito organizado. Muito organizado. Apocalipse capítulo 12, verso 4 e 7 diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão, mitologia grega, parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então veja o mundo espiritual. A palavra dragão, ela é de origem grega, tá? E significa grande serpente. Então, Satanás induziu a mulher serpente. Então, o termo grande de serpente é dragão, só nível de entendimento, ok? Marcos capítulo 5, verso 9. Preste bastante atenção aqui, ó. E perguntou-lhes: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Observe aqui. Nós estamos falando do termo legião. Vamos entender quantos demônios tem uma legião? Então, a unidade básica, nós temos que usar aqui o termo da cultura do exército de Roma antiga, onde foi escrito esse texto, tá? Era uma força armada com 6.000 homens, que se destacava pelos movimentos rápidos e flexíveis. Então, uma legião, ela tem 6.000 demônios. Incrível, né? Os principados e potestades, eles são altamente, como eu disse, organizados em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. Olha como é a organização. Você vai observar isso lá em João, capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, príncipe deste mundo, ok? Como nós já vimos lá anteriormente também falando sobre ele como autoridade, um Deus desse século. O termo Satanás, tá? Satanás vem do grego Satã, que significa adversário. Ele foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom, mas não se esqueça o livre-arbítrio. Ele era um querubim ungido. Ezequiel capítulo 28, verso 14, que diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Então Satanás, ele era um ser iluminado, um querubim ungido. Ele também tem livre-arbítrio. Toda criação tem livre-arbítrio, a livre escolha. E ele escolheu rebelar-se. Ele foi designado como ministro junto ao trono de Deus.
Porém, observamos que no certo tempo, antes de o mundo existir, ele rebelou-se e tornou-se o quê? O principal adversário de Deus e dos homens. Por isso que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Observe também em Ezequiel capítulo 28, o verso 14 e 15. Muitos textos bíblicos para ver que esse nosso pensamento tem base. Tá? Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger, né? E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Eu já citei isso, mas olha o 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ok? Nós falamos de Satanás e os demônios. Satanás, na sua rebelião contra Deus, ele arrastou consigo uma quantidade de anjos das ordens inferiores. Você vai observar lá em Apocalipse 12, 4. Nós já lemos, mas vamos ler novamente. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ok? Satanás e muitos desses anjos inferiores, que são anjos decaídos, eles foram banidos para a terra, tá? E sua atmosfera circundante, onde eles operam limitados. Eles não fazem tudo, não podem, não têm permissão. Eles operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus, ok? Observamos que Satanás, também chamado de a serpente, provocou a queda da raça humana, lá em João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, o mundo no maligno, ok? O império do mal, sobre o qual Satanás reina, ele é altamente organizado, como eu já disse anteriormente, exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior. Satanás não é onipresente. Satanás quer dizer, ele não está presente em todos os lugares. Ele não é onipotente, ele não tem todo o poder. Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Por isso, a maior parte da sua atividade é delegada aos seus inumeráveis demônios, porque ele não é poderoso, ele não sabe tudo e ele não está presente em todos os lugares. Ele depende desses inúmeros demônios. Observe comigo ali em Mateus 8, 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhes ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Observe aí, ok? Observamos também que Jesus ele veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás. Vamos continuar aqui em um texto de 1 João 3,8, tá? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Esse princípio da criação, né? Para a gente poder entender. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio à terra para estabelecer o quê? Nós oramos por isso. Venha o teu reino. Então ele veio para estabelecer o reino e de livrar o homem do domínio de Satanás. Então, se você serve a Jesus, Satanás ele não tem domínio sobre a sua vida. Lá em Lucas capítulo 4, verso 19 diz: a apregoar liberdade aos cativos, ó Jesus, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
Então Cristo, pela sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás, louvado seja Deus, e ganhou sua vitória final sobre ele. Mais um texto, Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Interessante, né? Então, no fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Então, a presente era, temos que prestar bastante atenção nessa palavra era. Satanás ele será condenado ao abismo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu, verso 2, o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs-se selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Olha que interessante, né? Então depois disso ele será o quê? Será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus. Esse é o papel do diabo, né? Seguindo-se sua ruína final, que será seu lançamento no lago de fogo. Então, Satanás atualmente, ele guerreia contra Deus e seu povo. Por isso nós, segundo Efésios, no capítulo 6, né, do verso 11 ao 18, precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos estar o quê? Firmes, porque Satanás ele faz ciladas. A luta nossa, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas lutamos contra isso, principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você precisa da armadura de Deus para que você possa resistir o dia difícil, o dia mau, e estarmos firmes na palavra de Deus, calçando os nossos pés na preparação do quê? Do Evangelho da paz. Devemos tomar sobre tudo o escudo da fé, porque com o escudo da fé você vai conseguir o quê? Apagar os dardos inflamáveis do inimigo. Você precisa também, e eu profetizo na sua vida isso, o capacete da salvação. Você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E você precisa, como o texto diz, orar em todo tempo, a todo momento, suplicando o Espírito Santo. Então Satanás ele está procurando desviar os fiéis de sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema deste mundo. Lá em 2 Coríntios 11:3 diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, nós tememos que o que Satanás fez com Eva faça com os crentes de hoje. Por isso que a Bíblia diz: o que está em pé, cuide para que não caia, né? O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, porque ele tem o poder, para manter-se alerta contra seus ardis e tentações e resistir-lhe no combate espiritual, que você precisa permanecer firme. Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pastor, mas o diabo está fazendo muita coisa, ele está no inferno. Satanás está preso? Eis a pergunta. Alguns dizem que o diabo está preso desde quando Jesus ressuscitou, ou está tendo sua liberdade limitada progressivamente enquanto o evangelho é pregado. A Bíblia, ela não ensina isso.
como Satanás poderia estar aprisionado e ativo ao mesmo tempo? Se Satanás está preso, por que seu trono estava em Pérgamo, indicando o seu governo ali? Por quê? Se ele é o Deus desse século, como que ele está preso? Apocalipse 2,13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pronto. Se Satanás está preso, como é possível, filhos, ele ser como um leão que ruge ao nosso derredor? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então está escrito que Cristo voltará à terra e Satanás será preso. Após o milênio, ele será solto. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Então, depois de sua última investida contra Deus e seu povo, ele será lançado lá no fogo, no lago de fogo. Vamos rever esse texto? Apocalipse capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Satanás não vive no inferno. Ele vive a trabalhar na terra e nos céus que o circulam. Nos céus, pastor? Sim. Nós já estamos quase indo para o finalzinho aqui, tá? Vamos lá. Eu falei do céu. Vamos falar dos 3 céus aqui agora. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 1, diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então observe aqui, os 3 céus. O primeiro céu é o mais próximo de nós. É a atmosfera terrestre, onde estão as nuvens e onde os pássaros voam. É o primeiro céu. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Esse é o primeiro céu. Lembrando, o primeiro céu, a atmosfera terrestre mais próxima, né? As nuvens, os pássaros estão ali. O segundo céu, o firmamento, o espaço, onde que estão o quê? As estrelas e os corpos celestiais. Nós chamamos de espaço sideral. Você vai observar isso em Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. Esse é o segundo céu, tá? É o espaço sideral, onde estão as estrelas, ok? O terceiro céu, para nós terminarmos aqui essa primeira de uma grande série que nós vamos fazer aqui no Avivamento Cast, ok? O terceiro céu, paraíso, lugar onde Deus habita. Você vai observar lá em Salmos, capítulo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ok? Então nós vamos terminar aqui. Espero que te ajude um pouquinho sobre as potestades, principados, hostes malignos e toda essa questão da organização dos demônios, né? E falamos também um pouquinho sobre os 3 céus aí também. Espero que te ajude, compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir esse vídeo e não se esqueça que juntos somos mais fortes. Deus abençoe. Eu sou o pastor e coach Anderson Dias e aqui é Amigos do Avivamento.
Avivamento. Avivamento.